Uma das coisas mais interessantes de se notar na DC é o fato de como a Mulher Maravilha já vem sendo negligenciada e esquecida há anos. E sim, nesse caso não tem como o público tirar o corpo fora e dizer que não tem uma parcela de culpa nisso, quando todo o conteúdo sobre a Arlequina, por exemplo, é adorado e aplaudido e a personagem gera movimento, chama atenção demais entre o público. E aí é óbvio que a DC vai investir nela, a DC é uma empresa, não é uma instituição de caridade. E como consequência, a gente já tem uma porção de aparições dela em tudo quanto é lugar, seja como coadjuvante, como na saga Arkham, os jogos de Injustice, e também como protagonista em Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, a série animada da própria Arlequina, os filmes do Esquadrão Suicida e Coringa Delírio A2. E na única chance recente de se dedicar um projeto inteiro ao terceiro membro da Trindade, os heróis não só da DC, mas dos quadrinhos de super-herói como conhecemos que estabeleceram as bases dessa indústria, essa chance acaba indo por água abaixo com a Warner finalmente batendo o martelo e matando o projeto. Já deixa aquele like brabo pra fortalecer o canal, hypa o vídeo se tiver a opção no seu app do YouTube e vamos pro que interessa. Menos de um ano atrás eu trouxe um vídeo aqui pro canal comentando sobre o jogo da Mulher Maravilha e o projeto já não tava bem das pernas naquela época. A ideia de fazer um jogo single player com uma porção de sistemas que a gente já conhece como o sistema Nemesis da franquia Sombras de Mordor, talvez ali uma jogabilidade até bem próxima do que a gente viu na saga Arkham, mas já àquela altura insiders apontavam que o desenvolvimento não estava no ritmo desejado, o jogo não havia chegado no ponto que eles pretendiam, e isso já faziam 2 anos que o projeto tinha sido publicamente anunciado. E com um grande problema. A vontade mesmo da Warner era torná-lo um live service, exatamente como Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Só que essa ideia de Jericho veio antes do fracasso estrondoso e o prejuízo milionário de Esquadrão Suicida, que simplesmente arruinou o planejamento do orçamento da Warner. Eles queriam um lucro anual de 400 milhões de dólares e tiveram só com o Esquadrão Suicida um prejuízo de 200 milhões de dólares. E quando noticiado lá atrás, já estavam dizendo que o desenvolvimento de Mulher Maravilha já estava tão confuso e problemático que eles já conseguiam ver perfeitamente a Warner cancelando o projeto e fechando o estúdio. E não deu outra. A Warner tá tendo que arrumar a casa direito depois dos últimos fracassos que tiveram com o material da DC, tanto no cinema com o Coringa Delírio A2, quanto com o próprio jogo do Esquadrão. E a decisão de cancelar o jogo da Mulher Maravilha, segundo eles, veio justamente a partir de uma ideia de replanejar tudo. Junto com o jogo da Mulher Maravilha, os estúdios Monolith, Player First Games e Warner Bros. Studios San Diego foram fechados. Coisa que inclusive deixou uma galera preocupada porque se imaginava que a patente do sistema Nemesis estava com a Monolith, mas podem ficar tranquilos porque ela pertence na real à Warner Bros. E ela tem essa patente até o ano de 2036. No começo do ano passado também saíram notícias de que diretores e uma boa parte dos desenvolvedores de Mulher Maravilha já estavam sendo substituídos, o que me faz voltar à minha antiga teoria da conspiração de que planejaram o jogo inteiro em volta de ser um live service, aí tomaram na cara com o Esquadrão Suicida e depois tiveram que às pressas mudar tudo no projeto da Mulher Maravilha para não correr o risco de repetir o erro e o mesmo prejuízo. E no fim das contas deve ter ficado um negócio tão problemático e o jogo deve ter virado uma colcha de retalhos tão irreconhecível do projeto original, que em meio a essa sequência de prejuízos, fracassos e performances abaixo do esperado que a Warner vem sofrendo nos games, lembrando que a Player First Games, que também foi fechado, é o estúdio responsável por Multiversus, e foi bem recebido no lançamento, mas acabou esfriando com o passar do tempo e a Warner não conseguiu remediar isso. E no fim das contas, nesse contexto todo, acabou sendo melhor só desistirem do jogo e seguirem a vida para evitar perder mais dinheiro. E agora a gente entra num grande hiato de jogos da DC, porque o James Gunn e o Peter Safran já falaram recentemente que vai demorar alguns anos até que um novo jogo da DC seja lançado. Enquanto o público mais casual lambe o chão que a Arlequina pisa e nos deixa refém de uma das personagens mais saturadas dos últimos anos, a gente é obrigado a ver a DC totalmente desnorteada sem dar real importância às suas melhores personagens, e na minha honesta opinião, a DC devia começar a investir em projetos menos ambiciosos em vez de tentar toda hora lançar um AAA de orçamento milionário. E pra mim o melhor exemplo do método que a Warner devia adotar com a DC é League of Legends. A Riot Games lançou até agora quase meia dúzia de jogos aí, usando como base o universo do LoL e os personagens dele. E nenhum precisou ser um puta jogo foda com milhões injetados, não. Teve hack and slash pixelado, teve plataforma 2D, teve aventura, teve RPG de combate em turno, teve até jogo de ritmo.
Agora olha pra DC Comics e veja o tamanho colossal do elenco de personagens deles e a quantidade de possibilidades infinitas se a Warner apostasse em algo menos pretensioso e que não fosse um baita candidato a jogo do ano ou sei lá qual seriam os planos deles. Em vez de ser tudo isso, fossem simplesmente jogos bons. A Warner parece que tá tão acostumada a pegar projeto grande que não tem culhões pra se envolver em projetos menores, que não precisem injetar centenas de milhões de dólares. Porra, imagina, sei lá, um Dead Cells da Katana, um Subnáutica do Aquaman, um Hades da Mulher Maravilha, um Outer Wilds do Adam Strange, um Hitman do Pistoleiro, um Evil West do Exterminador, né, algo mais tiro em terceira pessoa, um Ruined King da Liga da Justiça Sombria, um Cities Skylines onde você constrói e gerencia cidades da DC como Gotham, Metrópolis, Central City, um Disco Elysium do Questão ou do Constantine, de repente se for botar algo mais sobrenatural, ou de repente até do Questão e do Constantine resolvendo mistérios juntos que podem ou não ter elementos sobrenaturais. Um This is the Police, da polícia de Gotham, resolvendo ali crimes pela cidade, se envolvendo ali com alguns supervilões e a parte mais mafiosa da cidade. Ou então o mais óbvio de todos, um Marvel Rivals da DC. A Warner tem uma literal mina de ouro nas mãos com a DC, mas uma porrada de incompetentes tomando conta dela. Que pensam que DC tem que viver só de personagem popular, que a DC só se resume a Batman e Arlequina, que todo jogo tem que ser um negócio milionário e de infinitas proporções e centenas de milhões de dólares de orçamento. É ridículo, dá desgosto de ver uma merda dessa. É de longe o maior desperdício de universo e de personagens da história da ficção. Curte e comenta aí o que você acha dessa situação toda, quais outros jogos com temática da DC você gostaria de ver. E também compartilhe esse vídeo, a participação de vocês é essencial para eu seguir com o meu trabalho aqui no canal. Então apoia pelo LivePix também, se tornando membro, deixando um valeu. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima.